é que daqui a poucos dias, daqui a uma semana, no dia 20 de janeiro, inicia, né, oficialmente a presidência de Trump, e ele vem, né, com muita energia, com sangue nos olhos, depois de ter sido perseguido, depois de ter sido trucidado aí pela máquina né, de perseguição democrata, mas ter não só sobrevivido, mas vencido. E isso fará muita diferença para o mundo e para o Brasil. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro supera Lula em diversos cenários de 2026, aponta Paraná Pesquisas. Se as eleições presidenciais de 2026 fossem realizadas hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro venceria o presidente Lula em cenários simulados de acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira 13 pelo Paraná Pesquisas. O estudo revela que Bolsonaro, caso consiga reverter sua inelegibilidade, lidera em diversas simulações contra Lula e outros candidatos. No cenário 2, Bolsonaro aparece com 37,3% das intenções de voto contra 34,4% de Lula, abrindo vantagem sobre o atual presidente. Já no cenário 10, simulação de segundo turno, Bolsonaro amplia a margem, atingindo 45,7% contra 42,2% de Lula. Mesmo em cenários onde Bolsonaro não está presente, nomes da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, se mostram competitivos contra Lula. Cenário 12. Lula aparece com 43,4%, enquanto Tarcísio registra 40,6%, mostrando uma disputa acirrada. Cenário 11, Michele Bolsonaro atinge 42,2%, tecnicamente empatada com Lula, que marca 43,1%. A pesquisa reforça que Bolsonaro continua sendo um nome central na política brasileira, mesmo após enfrentar inelegibilidade. Sua base de apoio permanece sólida e transfere parte do capital político para aliados como Tarcísio, Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Por outro lado, o levantamento revela as dificuldades de Lula em consolidar um sucessor. Nomes como o ministro Fernando Haddad, a presidente do partido Gleisi Hoffmann e o governador paranaense Elber Barbalho têm desempenho tímido nos cenários testados. No cenário 6, por exemplo, Haddad aparece em terceiro lugar com 18,1%, atrás de Tarcísio com 26,6% e Ciro Gomes com 23,7%. Eu tento ser muito cauteloso, muito ponderado, mas está ficando muito difícil não começar o ano de 2025 extremamente esperançoso. A gente está vendo aí a destruição que o PT está causando no nosso país, e isso está, obviamente, se revertendo em uma reprovação recorde do Lula. No final do ano passado, só para vocês entenderem, a avaliação positiva do trabalho do Lula despenca de 43% para 27% em 2 anos, ou seja, o Lula está com uma aprovação total de em torno de 33%. Isso mostra que ele já está quase naquele limiar de se tornar inelegível. Engraçado, né? Tentaram colocar Bolsonaro inelegível, quem está ficando incapaz de se eleger novamente é o próprio Lula. Mas a situação melhora e melhora muito. Eu quero mostrar para vocês. Acabou de sair uma pesquisa. Tem 2 anos que o STF está fazendo de tudo para prender o Bolsonaro, a imprensa atacando o presidente todo santo dia, já virou uma piada, o mundo já vê o Brasil não como uma democracia plena, mas como uma proto-ditadura por causa dessa perseguição do judiciário, essa perseguição do STF. E ainda assim, depois de tudo, Bolsonaro está na frente do Lula nas pesquisas eleitorais. Se as eleições fossem hoje, se o segundo turno fosse hoje, Bolsonaro ganharia. Olha que loucura, a imprensa passando pano todos os dias para o Lula, tentando convencer a população que o Brasil nunca esteve tão bem. E aí sai uma pesquisa agora do Paraná Pesquisas, que eu quero mostrar para vocês, e olha o resultado delas. Vamos lá. Na pesquisa eleitoral, aqui ó, com o Pablo Marçal, que está com 6,1, o Lula e Bolsonaro praticamente empatados. Sem o Pablo Marçal, Bolsonaro está na frente do
Lula em torno de 3%. Isso porque ainda tem o Ronaldo Caiado, mas Ronaldo Caiado virou piada já aqui em Goiás. A rejeição dele em Goiás não para de crescer, isso aqui não tem futuro não. Ciro Gomes, metade vai para a direita, metade vai para a esquerda. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o segundo turno. Como que seria o segundo turno? Olha esse pedaço daqui. Segundo turno, Bolsonaro contra Lula. Bolsonaro 45,7, Lula 42,2. O Lula com a máquina na mão. Ô, desgrama. Lula com a máquina na mão, com tudo em cima, a imprensa passando pano e o STF prendendo seus opositores. Ele perde para Bolsonaro. E se o Lula for contra a Michele, praticamente empatado. Né? Saiu até uma matéria do Poder 360 que eu quero mostrar para vocês, que eu achei interessante. Vamos lá. Olha que interessante. Bolsonaro e Lula empata quando o Marçal é testado. É engraçado que eles colocam quando o Marçal é testado. Mas quando o Marçal não é testado, olha o resultado tá aqui, ó. 45,7 Bolsonaro, 42,2 Lula. Contra só com a Michele, praticamente empata. E contra o Tarcísio, há uma diferença de 3 pontos para o Lula. Mas olha que interessante. Sem Bolsonaro, não tem a direita não adianta o povo inventar história e vir outros candidatos. Olha, pode vir candidato quem quiser. Gustavo Lima, Tarcísio. O candidato da direita, o que representa o candidato à direita do Brasil é o Bolsonaro. Não adianta, pode falar o que quiser. Olha esse cenário aqui ele na frente, esse cenário aqui praticamente empatado. Por quê? Porque aqui tem o Marçal, tá vendo aqui embaixo? Quando tira o Marçal, Bolsonaro está na frente do Lula. Aí quando vem outros candidatos, já é diferente, o Lula está na frente, por exemplo, isso aqui é no primeiro turno, né? Mas no segundo turno, olha que interessante, o Lula quase, ele empata e perde Michele e pro Jair Messias Bolsonaro. 2 anos tentando prender o cara. 2 anos. Nesses 2 anos, o Brasil pôde relembrar quem é Lula. Porque antes, o Lula era apenas aquela pessoa pintada pela imprensa. Não estava ali numa posição de liderança. E nesses 2 anos, o Brasil está aqui que o Brasil sente. Sabe o que eu percebo que mais acontece no Twitter? É volta Bolsonaro, saudade. O ódio era mais barato, esse amor tá caro, volta Bolsonaro. Onde tinha pichações pela cidade de Bozo, agora o povo escreveu volta Bozo. O Brasil está com saudades do Bolsonaro. Esse é o Paraná Pesquisas, que costuma ser o mais aproximado dos resultados das eleições. Então, talvez o de maior credibilidade é justamente Paraná Pesquisas, mostrando que, se as eleições fossem hoje, o segundo turno fosse hoje, Bolsonaro ganharia. Vocês entendem a magnitude disso, gente? É a imprensa xingando ele todos os dias, é o STF tentando prender o cara, inventando crimes contra ele todos os dias, e ao mesmo tempo o STF defendendo o Lula todos os dias e a imprensa defendendo o Lula todos os dias. E aí dá nisso. Por isso eles querem regular e censurar as redes sociais. É por isso que o Lula ficou revoltado com o anúncio do Mark Zuckerberg que não ia mais censurar o debate político nas suas plataformas, porque se ele não censura o debate político, acabou para a esquerda. Porque se a maioria começa a falar nas redes sociais o que eles pensam, não sobra a esquerda. Simplesmente não tem. E outra coisa, tirando o Lula do jogo, aqui ó, tirando o Lula do jogo, nenhum da esquerda tem chance. Tirou o Lula do jogo, Michele Bolsonaro ganha aqui, tá vendo? Michele Bolsonaro ganha aqui, aqui ela fica na frente, ou seja, se tira o Lula do jogo, não tem chance pra ninguém. E muito provavelmente na idade que ele tá, eu acho muito difícil o Lula ser candidato ao 20, sabe? Mesmo porque ele sabe que vai perder. Então, o ano 2025 começou muito bem e eu tenho certeza que vai ter algumas batalhas perdidas, perseguição, vão ter prisões de pessoas inocentes, eu acredito que sim, mas a gente não pode deixar que isso nos abale. A gente tem que continuar nessa briga, a gente tem que continuar nessa luta porque é o nosso país que a gente está falando. Constantino, o que está acontecendo no Brasil? Acabou a festa, acabou o efeito das bolsas, dos auxílios, dos impulsos fiscais e começou a ressaca? O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros, né? Já dizia Thatcher. O PT é sempre a mesma história, né? Ele vai lá, gasta como se não houvesse amanhã e começa a ter as consequências, os efeitos disso, e a população começa a perceber que em vez de chover picanha, né, vai chover abóbora na cabeça do pobre que acreditou no PT.
Agora, veja, outras pesquisas aí mostram que o Lula ainda lidera para 2026. Por que eles querem, então, afastar o Bolsonaro da disputa de forma ilegítima, digamos assim, na galega, né? Por que eles não deixam, então, ter uma concorrência fair, justa? Bom, eu acho, o Cauti, que é perigoso quando o PT começa a agir sem ligar muito para a perda de popularidade, porque isso pode ser sinal de que ele já está muito confiante que não precisa mais do povo e que não vai ter uma eleição que mereça esse nome para disputar. O Dirceu já deu o alerta, né? Ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. E eles iam tomar o poder e tomaram. Então, essa é a minha grande preocupação quando eu vejo Pix, economia, inflação de alimento, tudo isso que vai tirando, né, da popularidade de quem acreditou em chuva de picanha, porventura. O PT não liga muito para isso, porque ele está confiante de que ele chega ali em 2026 a lá Maduro. Maduro para ganhar a eleição, não importa o que aconteça com a economia. Se tem algo que eu aprendi nos últimos mais de 10 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos e ao mesmo tempo acompanho a cena política, social e econômica do Brasil diariamente, é que o Brasil está sempre atrás nos acontecimentos, né? Alguns anos atrás nas tendências americanas e globais. Além disso, o Brasil tem uma outra característica. Acaba absorvendo de maneira mais eficiente aquilo que é o pior, aquilo que é mais nefasto, e acaba absorvendo menos, tendo uma capacidade menor de aproveitar aqueles ventos favoráveis. Essas são as duas características básicas. Se não vejamos o que aconteceu na política americana e na política brasileira nos últimos vários anos. Nós tivemos, em 2016, dois fenômenos globais, né? O Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e a eleição de Trump, que representam uma revolta popular contra o socialismo globalista. No Brasil, isso foi acontecer apenas em 2018, com a eleição do Bolsonaro. Qual foi a resposta dessas elites globalistas à revolta popular? Foi a emergência de uma estrutura opressora, de uma estrutura de censura, de perseguição à direita. A esquerda, utilizando o aparelhamento das instituições em curso nas últimas décadas, né, utilizou essa estrutura, esse deep state, esse establishment, para perseguir, para censurar a direita. Isso foi feito através do meio estatal, mas aqui nos Estados Unidos principalmente através do meio privado, né? Eles utilizaram esse aparelhamento das empresas que controlam a internet, por exemplo, para censurar, para perseguir aí a direita, esse movimento que eles chamam de populista. Exatamente a mesma coisa aconteceu no Brasil com certo atraso, só que no Brasil foi muito mais intenso, porque nós tivemos uma perseguição em massa, né? Pessoas sendo censuradas, sendo alvo de perseguição judicial, de busca e apreensão, até mesmo de prisão, né? Uma censura vinda aí das instituições do Estado, principalmente no Brasil, do Judiciário. Aqui nos Estados Unidos, como existe um nível de institucionalidade mais elevado, essa perseguição ficou limitada. Pois bem, nós tivemos então, utilizando essa estrutura, né, controle da imprensa, controle de uma máquina estatal e outros fatores, como a pandemia, a volta ao poder da esquerda, pelo menos aqui nos Estados Unidos, no poder executivo, através de todo tipo de manipulação eleitoral. O que nós tivemos no Brasil? No Brasil, reabilitaram lá o Lula e, de todas as formas possíveis, né, empurraram o sujeito para a presidência. Isso causou uma revolta popular novamente. Nos Estados Unidos, essa revolta popular foi simbolizada pelo 6 de janeiro. Anos depois, quase na mesma data, nós tivemos o 8 de janeiro no Brasil. E agora o que acontece aqui nos Estados Unidos? A população, pelo menos a maioria, não aceitou essa agenda de extrema esquerda, promovida novamente através da censura, através de coisas como ideologia de gênero, através de coisas como políticas de EI, né, políticas de cota, até mesmo nas grandes empresas americanas, numa expansão ilimitada do Estado, dos gastos do Estado que produziram uma inflação e uma piora na qualidade de vida de todo mundo, e isso produziu a volta ao poder de Donald Trump.
a retomada do poder por conta desse movimento que a esquerda radical chama de movimento populista. E a gente está observando aqui nos Estados Unidos a elite empresarial percebendo a furada que foi embarcar nesse projeto globalista. Ou pelo menos parte dessa elite está percebendo que isso não vale a pena, isso não gera consenso. Isso gera necessidade de um nível de repressão que não é condizente com os valores ocidentais. E a melhor representação disso é a posição do Mark Zuckerberg. Diferentemente do que Elon Musk fez, Elon Musk parece ser um idealista, né? Ele defende de fato a liberdade de expressão, o livre mercado, né? Uma sociedade mais aberta e mais livre. O Mark Zuckerberg é um sujeito mais pragmático, né? E ele foi, aparentemente, ele foi no Joe Rogan explicar isso, ele foi acossado por essa elite globalista representada pelo Partido Democrata aqui nos Estados Unidos para ir à frente com a censura, com o fim, né, da capacidade da direita se expressar, que ficou mais evidente durante a pandemia. Então ele sentiu refém desse processo e agora ele está aproveitando, né? Ficou mais fácil agora que o Trump venceu as eleições e que o Elon Musk puxou essa corda no meio empresarial e especialmente entre as Big Techs quando ele comprou o Twitter. Agora ele sente mais à vontade de defender esses valores porque, né, também são melhores para ele como um dos donos dessa grande máquina de comunicação que é o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Então o que a gente está vendo é a mudança radical aqui nos Estados Unidos do meio empresarial, representada por Mark Zuckerberg, que também anunciou o fim dessas políticas DEI, né? Para quem não sabe, é Diversity, Equity and Inclusion. De uma certa forma, é uma política identitária que coloca a representação por cor de pele, né? Por sexo, inclinação sexual, acima daquilo que é a base de uma sociedade estável, que é a meritocracia, que é você colocar as melhores pessoas nos cargos de poder, seja no Estado, seja no meio empresarial, seja, né, na livre iniciativa. Então é óbvio que essa política de AI não funciona e acaba sendo um peso para os Estados Unidos ou para qualquer nação, enquanto você não tem isso em países como a China. Só que o Brasil, como está atrasado nesse processo, ainda está com essa mentalidade identitária e repressiva da esquerda americana que não funcionou por aqui. Isso gera um problemão para esse pessoal do regime brasileiro, porque agora que o vento virou, eles estão numa encruzilhada. Ou eles vão à frente com o projeto totalitário e isso requer um nível de energia gigantesco e de ineficiência que produz aí muita dificuldade para manter o poder, ou eles precisam fazer uma mudança, né, nessa direção que eles não sabem como fazer sem perder o controle da situação. Então será muito interessante observar como o regime brasileiro vai lidar com esse problemão. Mas o fato é que daqui a poucos dias, daqui a uma semana, no dia 20 de janeiro, inicia, né, oficialmente a presidência de Trump e ele vem, né, com muita energia, com sangue nos olhos, depois de ter sido perseguido, depois de ter sido trucidado aí pela máquina né, de perseguição democrata, mas ter não só sobrevivido, mas vencido. E isso fará muita diferença para o mundo e para o Brasil. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.